Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Estamos dando sequência às pregações bíblicas expositivas no Evangelho belíssimo de São Mateus. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia com amor, reverência e fé e abri-la no capítulo 4, versículos de 23 ao 25. Leremos então esta porção do Evangelho de Mateus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Amém. Vamos orar? Senhor, nesse momento a tua palavra foi aberta, lida e será explicada e aplicada também. Que o Espírito do Senhor possa a partir de agora agir em nosso coração, tratar o nosso coração e prepará-lo para receber Jesus como nosso Rei, como nosso Deus e como nosso Salvador. A Ele toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Marcas do Reino de Cristo. Esse é o título da mensagem que eu tenho para você a partir de agora. Marcas, meus amigos, servem sempre para identificar uma empresa, uma agência e até mesmo um país. Elas também servem para comunicar os valores e os princípios que sustentam e dão sentido à missão daquela empresa, daquela agência ou daquele país. O reino de Cristo, a partir do capítulo 4, vai nos revelar 4 marcas importantes para que todo mundo possa identificá-lo e segui-lo, adquirindo assim, nesse reino, a vida eterna ao lado do seu rei. Essas 4 marcas, elas estão aqui no versículo de número 23, que eu gostaria de lê-lo novamente para você. Acompanhe comigo esta leitura novamente. Verso 23. Percorria Jesus toda a Galiléia. Observe bem a primeira marca. Percorria Jesus toda a Galiléia. Então aqui você tem a primeira marca. Ele percorria a Galiléia. Ou seja, o reino de Cristo, o reino da graça de Cristo é um reino orgânico. Está em constante movimento o tempo todo, implementando os seus princípios, valores e chamando pessoas para se tornarem súditos desse reino. Em seguida você tem a segunda, ensinando nas sinagogas. O rei ensinava às pessoas os princípios do reino de Deus. Nas sinagogas e também nas praças, ele ensinava também nos morros, nas ruas, nas casas. Em seguida temos a terceira marca, pregando o evangelho do reino de Deus. Ele pregava publicamente o evangelho do reino de Deus. Ele era um pregador público para multidões. Ele proclamava o evangelho do reino de Deus. E a quarta e última marca, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele era o nosso e é o nosso todo-poderoso rei, curador. Não há nenhuma doença, nenhuma moléstia que sobrepuja, que tem mais autoridade, mais poder do que o nosso Rei Messias, o nosso Rei Jesus. Vamos então entender a primeira marca, depois a segunda, terceira e quarta, e caminharemos para as considerações finais e as aplicações práticas para a nossa vida cotidiana. Um reino orgânico, um reino em movimento. Eis aqui a primeira marca das 4. Essa primeira marca fala de um rei e de um reino em movimento constante, implementando em todos os lugares o reino da graça de Deus. Vemos isto de maneira tênue, de maneira pequena, embrionária, a partir do capítulo 1 e culminando no capítulo 4, avançando para um ponto mais alto, lá no capítulo 28, quando ele chama seus discípulos e envia-os para o mundo inteiro. Então, no capítulo 1, Jesus vem do céu pelo poder de Deus e encarna-se em Maria,
através da obra magistral do Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, os magos vêm do Oriente, vão até Belém e contempla o Rei dos Reis nascido e dá a ele os seus presentes. Em seguida, os magos retornam levando esse rei em seu coração para os seus povos, para os seus países, para as suas terras. Ainda no capítulo 2, o rei está em movimento e, portanto, o reino está em movimento. Ele é levado para o Egito e lá fica por um bom tempo, depois é trazido para a Galiléia dos gentios, vai para a cidade de Nazaré e lá fica até o seu futuro aparecimento público no Jordão, para o batismo e depois para o deserto. No capítulo de número 3, temos exatamente esta cena. Jesus saindo da sua cidade, a Nazaré, e vai para o Jordão, onde o Batista está pregando, ensinando e batizando as pessoas. Chegando ali, ele é batizado pelo João Batista, recebe na sequência o Espírito de Deus e a voz do Pai. Temos então aqui o reino de Deus em miniatura, revelado a todos que ali estavam. O Rei Jesus está presente. Vem dos altos céus sobre ele o Espírito Santo de Deus, pousa sobre ele. Em seguida a voz é emitida e ecoa o universo afora, e todo mundo que ali está ouve a voz do Pai. Este aí é meu Filho amado em quem me comprazo. Logo na sequência, o Espírito Santo de Deus que estava nele o leva para o deserto. Olha o movimento, o leva para o deserto. Lá ele fica 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, em intimidade com Deus, preparando-se para percorrer as cidades, levando o evangelho do reino de Deus às pessoas. Ao terminar esse período, de fato, o Espírito de Deus o traz para a Galiléia e ele vai para Nazaré. De Nazaré, ele vai para Cafarnaum, onde fixa sua residência e a partir dali inicia publicamente o seu ministério de ensino, pregação e cura de todos os enfermos e expulsa os demônios das pessoas que a ele se achegam. No capítulo de número 10, os 12 discípulos estão formados. Lembrando que a formação deles começa no capítulo 4, quando o rei passeia intencionalmente na areia do mar da Galileia, chama 4 discípulos a princípio, e lá no capítulo 10, ele, debaixo de muita oração, forma o quadro de 12. Ele dá instruções precisas aos 12, ele dá autoridade aos 12 e envia-os para também ensinar, pregar e curar as pessoas enfermas e expulsar os demônios. Obra esta que ele já havia realizado a partir do capítulo 4 e queria que os seus discípulos pudessem fazê-lo quando ele, depois da sua ressurreição, ascendesse aos céus. No capítulo de número 24, ele, como profeta do Altíssimo, profetiza que o evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho de Deus seria levado pelos seus seguidores a todos os confins da terra, a todos os povos, tribos, línguas e povos, como vai dizer o livro do Apocalipse no capítulo de número 10 e também no capítulo de número 14. E finalmente no capítulo 28, Jesus ressuscitado está na Montanha das Oliveiras, recebe os seus discípulos, mais uma multidão de pessoas, e dá as últimas instruções para os discípulos e envia-os para o mundo. Ali diz ele: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações da terra, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O reino de Cristo é um reino vivo, é um organismo vivo, não estático. Com isto eu quero dizer que o reino de Cristo nessa terra
é o reino da graça, é a igreja de Deus, portadora das verdades de Deus, levando a todos os povos as verdades redentoras do Rei Jesus. Essa experiência dele percorrer a terra para tomar posse dela definitivamente vem da história de Abraão, quando este é chamado por Deus a percorrer a terra de Canaã, estabelecendo altares, levando o nome do eterno Deus aos povos e multiplicando-se, porque Deus havia prometido: eu vou multiplicar sobremaneira a tua descendência e darei a ela esta terra que mana leite e mel. Após Abraão percorrer toda a terra, mais de 1.200 quilômetros, e sua descendência ser multiplicada, Deus dá a ele, ou seja, a sua descendência, esta terra que mana leite e mel. Jesus faz a mesma coisa, meu amigo. Aqui, e a partir do capítulo 4, ele, como filho de Abraão, como diz o capítulo 1, começa a percorrer toda a Galileia. Mais de 200 cidades foram atendidas, visitadas por Cristo, ou, de alguma maneira, influenciadas por Cristo. Ele percorre também com a sua fama toda a Síria, que representava quase toda a Palestina da época antiga. E está escrito que de toda a Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões seguiam a Cristo e ouvia de Cristo os seus ensinamentos e recebia de sua graça e também da sua misericórdia. Na sequência, veremos o Rei Jesus ensinando, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Com essas 3 marcas que veremos a partir de agora, o Rei Jesus cumpre em si mesmo e por meio do seu ministério, atenção, a imagem icônica dos 3 principais líderes do povo de Deus, lá do passado: Abraão, Moisés e Davi. Abraão é o sacerdote de Deus que estabelece altares de adoração. Moisés é o profeta ensinando as leis de Deus ao povo de Deus. E Davi é o rei de todo o povo. Jesus é o sacerdote por excelência, o sacerdote superior, que está acima, infinitamente acima de Abraão. Portanto, todos aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador tornam-se filhos de Abraão por meio de Cristo. Jesus é o profeta superior, está acima, muito, infinitamente acima de Moisés. É ele que toma os escritos de Moisés e dos profetas e esmiuça e aprofunda e aplica à mente e ao coração do seu povo. E Jesus é o Rei superior, que cura todos os seus súditos, todas as suas moléstias, que expulsa todos os seus demônios. Ele está acima, infinitamente acima do rei Davi. E se assenta no trono hoje, e se assentará no trono eternamente. Jesus também ensinava, está escrito, ele ensinava as pessoas acerca da palavra de Deus. Os capítulos 5, 6 e 7, que constitui o famoso sermão da montanha, é exatamente uma imagem daquilo que de maneira microscópica temos aqui no capítulo 4. Ele ensinava. Então aqui você vai ter no capítulo 5, 6 e 7, Jesus de fato cumprindo esse segundo requisito, o ensino pormenorizado da palavra de Deus. O termo ensino é um termo grego didasco, que significa ensinar com detalhes, ponto após ponto. Explicar com provas irrefutáveis uma verdade que é apresentada por Deus.
E o termo ensino tem o caráter de demorar-se um pouco mais na tese, na mensagem que aquele ensinador mestre tem consigo para transmiti-la. E ele pode fazer isso à base de diálogo, de discussão de ideias, seja em grupos menores, em grupos um pouquinho maiores, seja numa casa, numa sinagoga, como Jesus fazia constantemente, ou até mesmo ao ar livre, como também Jesus fazia e os apóstolos faziam e Paulo também fazia muitas vezes. Jesus era chamado pelos seus seguidores de mestre, ou seja, rabi, que significa mestre, porque tinha essa missão, esse DNA de ensinar. E ele executava essa tarefa diferentemente dos mestres da sua época, que fazia de maneira irregular, muitas vezes forçadas, sem vida, sem compromisso e erradamente. Quando ele termina o seu ensinamento no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele é aplaudido de pé. Todos dizem para ele que ele ensina não como os fariseus e escribas, mas como aquele que tem autoridade, porque ele falava exatamente com vida, com originalidade, sem pegar ideias de nenhum outro mestre da sua ocasião. Jesus também pregava o evangelho do reino. Observe bem, ele pregava o evangelho do reino de Deus. O termo pregação ou pregar, do grego kerusso, significa pregar como arauto. Isto mesmo, os reis antigos sempre tinham ao seu lado um arauto que levava ao público a sua mensagem, a mensagem do rei. O rei escrevia, dava para o arauto então proclamava publicamente, sem tirar e acrescentar, a mensagem do rei. E ele não podia jamais falsear a mensagem, porque ele poderia até mesmo ser levado à morte. O pregador, ele prega a verdade revelada de Deus, unicamente a verdade revelada de Deus, sem acrescentar e sem tirar absolutamente nada. A ele é dada uma revelação e ele agora, debaixo de muita submissão, debaixo de muita humildade e reverência, ele tem a responsabilidade de transmiti-la, seja a qualquer pessoa, a fim de que ela, recebendo a mensagem, possa ser edificada e salva mediante a aceitação da mesma. Ele faz isso a um público e publicamente como monólogo, não como um diálogo. Ele simplesmente proclama a verdade da palavra de Deus. Nunca é um diálogo. A pregação nunca é um diálogo. O ensinamento pode ser um diálogo, mas a pregação jamais é simplesmente uma proclamação pública. Não é também um debate de ideias. É o anúncio público do Evangelho do Reino de Deus. Uma pregação completa, atenção para essa importante verdade, contém o anúncio da verdade e o ensino também, ponto a ponto, das verdades centrais daquilo que está sendo anunciado, para que o público possa receber a mensagem, entender a mensagem e ser edificado pela mensagem. A gente vê isso exatamente no capítulo 5, 6 e 7, depois vamos ver também no capítulo 24 e 25. Jesus era um mestre, tanto do ensino quanto da proclamação pública do Evangelho. Quando fala que ele pregava o Evangelho, ele pregava a si mesmo, porque ele é a própria palavra de Deus. Ele, portanto, tinha autoridade e os corações se derretiam diante dele. O pregador do Evangelho de Deus precisa pregar unicamente a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, ela é centrada na pessoa e na obra redentora de Cristo. Quando ele faz isto,
sem tirar e sem acrescentar, sem colocar as suas ideias, ele vai ter exatamente um grande sucesso na exposição e as pessoas se derretendo diante de Jesus. Jesus também curava as pessoas. Ele era o nosso e é o nosso poderoso rei curador. Não há nenhuma moléstia, nenhuma enfermidade, nenhum demônio, nenhum endemoniado que consegue sobrepujar, ficar acima, com autoridade superior, diante de Jesus, o nosso poderoso Rei Salvador. Jesus curou a todos, está escrito aqui nos versículos de 23 a 25. Ele curou a todos que vieram até ele. Isto mesmo, meu amigo. E aquilo que ele fez foi um prenúncio daquilo que ele fará quando voltar com todo o seu poder e com toda a sua glória. Os profetas do passado profetizaram que, para que o reino do Messias pudesse ser identificado e seguido, o seu rei curaria as pessoas. Os cegos veriam, os surdos ouviriam, os mudos falariam, os aleijados saltariam, os mortos seriam ressuscitados. Então, quando ele fazia isto, ele estava dizendo que, quando ele voltar com poder e glória em seu reino, todos os seus súditos serão curados plenamente. Nunca mais haverá nenhum tipo de dor, nunca mais haverá nenhuma morte, nunca mais, absolutamente. Todos serão perfeitos. Então o que ele fez ali foi para identificar o seu reino e dizer que, futuramente, todos serão curados e libertados e receberão a imortalidade pelo seu poder. O verdadeiro reino de Deus não admite a mínima possibilidade de ter súditos doentes, analfabetos e fracos. Todos devem ser como o seu rei, perfeitos, perfeitos e perfeitos. O que ele fez foi uma imagem pequena daquilo que ele fará quando retornar com poder e grande glória. Em conclusão, eu quero colocar 4 pontos importantes. O primeiro deles é que Jesus chamou discípulos para que pudesse percorrer não só a Galileia e regiões orientais, mas todo o mundo e ensinar a todos os princípios do reino. Hoje, meu amigo, hoje, Jesus percorre o mundo todo com você e comigo, com a sua igreja espalhada em todas as partes da terra. Você e eu fomos chamados para percorrermos o mundo, representando o Rei dos Reis e o seu reino da graça e o seu reino da glória futuramente. Em segundo lugar, quero dizer que é necessário uma preparação para que você e eu possamos ensinar com profundidade e pregar com profundidade a palavra de Deus. Você deve se preparar para isso. Não se contente com migalhas. Você hoje tem a revelação completa, a Bíblia completa, o Espírito de profecia completo. Você tem todas as ferramentas à sua disposição. Então você deve mergulhar de corpo e alma para aprender, para crescer, para se preparar, a fim de ensinar com propriedade, com veracidade, com autoridade, com poder, as grandezas do Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, quero dizer que, como parte da missão, Jesus prometeu, por meio dos seus seguidores, curar e libertar pessoas das mais variadas enfermidades. E isso ocorre de 2 maneiras. Hoje, ele cura as pessoas de suas moléstias e expulsa os demônios de suas almas através da sua igreja que ora, que jejua, que intercede. Você e eu podemos ser instrumentos
de libertação nas mãos de Cristo para curar, para expulsar demônios. Veja, você e eu não temos poder, nós somos pó, nós somos nada, menos do que nada, como diz o profeta messiânico Isaías. Mas na mão de Cristo, orando intensamente e jejuando, clamando em prol de alguém, segundo a graça e a misericórdia de Cristo e a vontade soberana dele, ele cura, ele liberta, ele salva. E em quarto lugar, após ele, o rei, após Jesus cumprir a sua missão, usando seus filhos, isto é, a sua igreja enviada ao mundo, todas as coisas serão plenamente restauradas. A verdade do reino estampada será diante de todos. Multidões de povos de todos os lugares do mundo entenderão quem é o verdadeiro rei e qual é o verdadeiro reino de Deus sobre esta terra. E automaticamente todos serão convidados a fazerem parte desse reino, seguindo o seu rei para todo o sempre. Após ele cumprir a sua missão, usando o seu povo, sua igreja, então voltará com poder e grande glória, acompanhado de todos os anjos do reino da sua glória. E ao chegar aqui, ele nos levará para o reino glorioso de Deus e implementará nessa terra a nova terra, o reino glorioso do nosso Pai, e dará a todos os mansos e humildes de coração, e nesse reino glorioso viverão pelos séculos dos séculos. Nunca mais haverá doentes nesse reino, nunca mais haverá demônios nesse reino, nunca mais haverá doenças nesse reino, nunca mais haverá endemoniados neste reino. Pessoas perfeitas como o rei viverão nele. Haverá somente súditos, filhos e filhas de Deus, perfeitos, seguindo o rei, onde quer que ele vá, todos os dias e eternamente. O convite dele para você e para mim hoje, meu caro, é que você e eu possamos abraçá-lo como rei, como Senhor, como Salvador. O convite dele para você e para mim é que possamos ser membros efetivos e ativos do seu reino da graça, a igreja, e caminhar com ele a todos os lugares, mundo afora, ensinando, pregando e curando as pessoas por meio da oração, do jejum, da intercessão, segundo a sua graça e misericórdia. Essas pessoas serão alcançadas, essas pessoas serão salvas, essas pessoas poderão também, como você e eu, tornarem-se súditos desse reino e avançar para o reino da graça, da glória de Deus. Que tal, meu amigo, você fazer isto agora? Vamos fazer isso em oração, nesse momento? Vamos lá? Oremos. Senhor, nesse momento, eu quero pedir em nome de Jesus, pela graça e misericórdia do Senhor, visite cada um que nesta hora ouviu a tua palavra. Toque seu coração, chame essas pessoas para o seu reino da graça, a igreja, para em breve desfrutar do reino da glória para sempre ao seu lado. Pai, conforte o coração de todos com a bendita esperança de que em seu reino nunca mais haverá doenças, nunca mais haverá doentes, nunca mais haverá endemoniados nem demônios, mas pessoas perfeitas, como o Rei dos Reis, e com ele viverão para todo sempre. Ó Pai, dai-nos esta graça, hoje, amanhã e todos os dias, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém.